Alô, imponentes gunderlandenses da Aquilônia, tudo bem? Eu, Marco Antônio Colares, estou aqui com mais um Pergaminhos de Esquelos aqui no canal Fórum Conan o Bárbaro, o canal mais bárbaro da internet. E sobre o que é o Pergaminhos de Esquelos de hoje? É a parte 2 dos deuses da era iboriana de Conan. Fica aí que é a parte 2, onde tem alguns dos deuses mais conhecidos da mitologia do Bob Howard para a era iboriana ali do Conan. Para isso, para abrir o pergaminho, vamos fazer aquele acordo para abrir o selo do Pergaminhos de Esquelos. Tu acompanha o nosso canal, ativa o sininho, comenta, dá o like. Vamos se inscrever no canal, porque é muito importante para nós, para que a gente possa crescer e ter mais vídeos para vocês. Lembrando que esse pergaminho é sob o patrocínio das editoras amigas do fórum, a Red Dragon Publisher, a Script Editora e a Clock Tower. A Red Dragon, para vocês terem uma ideia, nos enviou vários livros de contos de Howard para que a gente possa sortear para os apoiadores do fórum. É muito interessante, é muita coisa boa para vocês. Então é isso, sem mais delongas, solta a vinheta aí, Robilan Correia, editor deste vídeo do Ficção Insólita. E aí, se vocês quiserem uma edição top, falem com ele. Solta a vinheta aí, cão maldito. Até mais. E a vinheta aí, eu, enquanto isso, estou aqui com a minha caneca do fórum. Logo teremos a nossa loja virtual no site do fórum, no nosso site Conan o Bárbaro, para que vocês possam comprar muitas coisas, inclusive o livro Mitos e Lendas da Era Iboriana, que teremos para vocês. Bom, mas vamos então para o Pergaminhos de Esquelos. Eu começo com a deusa Derketo. Deusa Derketo, que é uma deusa que tem origem na Estígia, mas que é muito famosa entre os Shemitas. É uma deusa que tem alguns atributos relacionados aos prazeres carnais, uma deusa libertina, uma deusa voluptuosa, a deusa da arte do amor, a deusa que é, na mitologia, no mito melhor, né, de Ishtar e Adonis, ela é convencida por Sete a seduzir o Adonis para que ele traia Ishtar. Depois ela descobre que foi manipulada, se junta aos dois amantes nas suas vinganças contra o deus Sete dos estígios. Derketo, que não é considerada uma deusa maligna, mas às vezes uma deusa que fica meio ambígua entre fazer coisas muito egoístas, pensando apenas em si mesma e em seus desejos, em seus instintos relacionados aos prazeres da carne. Mas é uma deusa muito interessante. Aliás, quem gosta do jogo Conan Exiles, ela aparece lá, tem inclusive um avatar muito interessante a representação. Dá uma olhada lá. Um outro deus fantástico que é mencionado em Além do Rio Negro é o Jebalzag, um deus das feras, idolatrado pelos Pictos e principalmente ali nas terras da fronteira picta, nas terras além da fronteira civilizada. Jebalzag, que como deus das feras, era idolatrado por todos os animais e criaturas, incluindo o homem, antes do homem se tornar então um ser com uma linguagem mais sofisticada. Hoje, ou melhor, na época de Conan, somente aqueles animais mais antigos se lembram da linguagem e conseguem ouvir o Jebalzag,
que tem uma relação totêmica com os Pictos, talvez o deus mais poderoso do panteão Picto. Jebel-Zag, que aparece ali em Além do Rio Negro, tem uma importância muito grande naquele conto. Ele que é considerado inclusive uma espécie de criador de todas as coisas vivas e da própria terra, e que foi esquecido pelo homem quando ele se tornou então um ser civilizado. Jebel-Zag, que é aquele deus que domina as criaturas ancestrais que conseguem ouvi-lo. Quem conhece o conto Além do Rio Negro sabe que tem um momento em que o tigre dente de sabre está atrás de Conan e Balthus, e o Conan usa um ritual, um símbolo do deus, para que o dente de sabre pare de persegui-los. É um deus muito utilizado no mito de Howard da Era Iboriana. Novamente, quem joga o Conan Exiles, hoje eu estou com Exiles na cabeça, tem inclusive uma aventura, uma quest relacionada ao Jebel-Zag, bem legal de jogar, tá bem? Outro deus das feras que também aparece em Além do Rio Negro e também no conto Os Tambores de Tombaúcu, na verdade um fragmento, é o deus corvo Gil, que é idolatrado tanto pelos Pictos quanto pelos povos dos reinos negros, incluindo os Gônatas. Esse deus, ele disputa muitas vezes com Gulá, o deus gorila, a preferência desses povos, principalmente Pictos e povos ali dos reinos negros, como eu mencionei, os Gônatas. O deus corvo, como é chamado, é um deus muito soturno e ele concede liberdade aos homens valorosos e fortes e a escravidão aos homens fracos. Meio que seus sacerdotes justificam a escravidão a partir da fraqueza daquele que é refém e se torna cativo de povos mais fortes. Também interessante não esquecer que Howard, ele conhecia o Cthulhu Mythos e ele gostava muito do Cthulhu Mythos. Não é à toa que muitos contos de Conan, inclusive, têm a participação dos chamados deuses antigos Lovecraftianos. E existe então na Era Iboriana o culto ou cultos antigos a divindades Lovecraftianas, ou como são chamados aqueles deuses mais antagonistas da humanidade, os chamados demônios da noite antiga. Os demônios da noite antiga, deuses Lovecraftianos, não necessariamente se dividem no binômio do bem contra o mal, mas sim da ordem contra o caos. Então são deuses do caos acima de tudo. Algumas divindades são citadas nas HQs, como o demônio Shotli, que aparecem como uma grande divindade, um kraken com tentáculos e um olho no centro e que exige sacrifícios. Outra divindade também, que é um deus ou demônio da noite antiga, é a grande serpente Ygg, que depois é incorporada ao mito de Sete. E também não podemos esquecer que algumas características da deusa da fertilidade Ishtar, muitas vezes aparecendo com dois sexos, não são muito distantes assim das representações de Shub-Niggurath, a deusa de muitas faces, a deusa que também representa a fertilidade descontrolada, a grande cabra que tem muitos filhos e se reproduz continuamente de forma caótica. Bom, os demônios da noite antiga são conceitos de caos e de oposição à humanidade como um todo e à ordem dos deuses mais recentes, representados por Mitra. Podemos dizer que esses demônios são da época anterior ao grande cataclisma
e que varreu os continentes e deu origem à Era Iboriana. Um deus que também é citado num conto de Howard, mais especificamente o deus Naurna, é o deus Ibis, outrora reverenciado na Estígia, mas que acabou sendo expulso lá da Estígia por ser uma representação de um deus da sabedoria, da magia, e que se contrapôs em algum momento nos tempos antigos ao pai Sete, ou seja, acabou ganhando refúgio em outras regiões, incluindo nos reinos iborianos, sendo a Nemédia o reino onde tem um refúgio muito seguro para os seus sacerdotes pregarem a sua palavra. É um deus da sabedoria que tem os cientistas, os escribas, os alquimistas, os magos, ordeiros como seus seguidores. É um deus que é muito cultuado na região de Shem. Havia uma cidade, inclusive, antiga chamada Nítia, que na época de Aqueron foi destruída e era uma espécie de centro ritual deste deus com a face da ave que dá o seu nome. Uma outra divindade famosa da Era Iboriana é nada mais, nada menos do que o gigante de gelo Ymir. Ymir, que é o deus do gelo, o gigante da tempestade e uma divindade da guerra dos povos Nordheimer, mais ao norte. Ele que, segundo o culto, vive no norte de Vanaheim, em sua montanha que tem o seu castelo, o Valhalla. Conta-se que os guerreiros Nordheimers, quando estão em luta, ao morrerem, são levados pelas filhas de Ymir até o seu castelo, onde vivem o resto da eternidade, banqueteando-se, ou se banqueteando melhor, e lutando entre si. Obviamente que Ymir, ali no conto A Filha do Gigante de Gelo, não se mostra tão benéfico assim. Na verdade, suas filhas, mais especificamente Atali, Assá e Orirga, elas capturam os guerreiros moribundos no campo de batalha e levam para uma armadilha, onde seus irmãos gigantes usam esses guerreiros como sacrifícios ao seu pai, ao seu deus Ymir, até que Conan chega lá e acaba com essa bagunça que eles estão fazendo na região norte da Era Iboriana. Uma outra deusa bem famosa, bem conhecida para todos aqueles que gostam da Era Iboriana e de Conan é a deusa Ishtar. Ishtar, que é mencionada por todos os povos iborianos e não iborianos. É uma deusa que entre os iborianos ela é extremamente associada à família, a deusa do lar. É uma deusa que é extremamente ordeira, como se fosse uma espécie de aliada de Mitra acima de tudo. No oeste de Shem, mais especificamente em Pelístia, onde tem a cidade de Asgalum, a deusa é associada normalmente ao culto de Adonis. Ela que é uma bela mulher voluptuosa, representando a fertilidade, a padroeira dos amantes, a deusa Shemita por natureza, que é também uma deusa extremamente vinculada à ajuda que ela concede àqueles que pregam em seu nome. Na parte leste de Shem, entre as cidades-estado, inclusive Shushan, a imperial, a deusa tem uma conotação um pouco diferenciada, uma deusa com ventre proeminente, com seios hipertrofiados, representando acima de tudo a fertilidade e a procriação. Os shemitas acreditam que os ídolos da deusa contêm a essência dela, então quando fazem sacrifícios, inclusive de animais, e queimam os restos no interior do ventre da deusa, dos seus ídolos, eles consideram que a deusa está se manifestando em rituais. Rituais esses regados a orgias e a muito vinho e bebidas alcoólicas.
A deusa, então, ela é mencionada em muitos contos, na boca de Conan, em várias HQs, e Howard menciona especificamente em Colosso Negro e Uma Bruxa Nascerá. Outro deus que é interessantíssimo, o deus Yog, né? O senhor do grande vazio, demônio de Darfar entre os reinos negros e muito idolatrado num templo na cidade xemita de Zamboula. Ele que é mencionado no conto As Negras Noites de Zamboula. Por quê? Porque os escravos canibais de Darfar muitas vezes em seu nome fazem então esses sacrifícios de atacar pessoas e literalmente absorver a sua carne e a sua essência em nome do Deus. Não é à toa que os seus guerreiros, sacerdotes e súditos não usam espadas, mas sim tacapes e clavas para que possam apagar seus inimigos para fazer seus rituais. Aliás, em As Negras Noites de Zamboula, Conan é levado até uma taverna em que os negros canibais de Darfar que idolatram Yog tentam atacá-lo e percebem o erro ao fazer isso. O Yog provavelmente ele é um demônio da noite antiga. Ele que é conhecido por conceder aos seus seguidores que fazem esses sacrifícios poderes e muita força nos campos de batalha. E para finalizar esse vídeo, nada mais nada menos do que vou falar um pouco bem rapidamente do deus Kron, o deus dos cimérios. A gente tem um vídeo aqui no fórum, é o vídeo mais bem sucedido do fórum, que é um vídeo sobre Kron. Então aqui acima vocês podem dar o like e podem colocar ali, clicar em cima para ver esse vídeo. Eu vou falar rapidamente apenas da maneira como Howard constrói ou faz a representação deste deus acima de tudo. Não esquecendo que ele é mencionado em A Fênix na Espada, o primeiro conto de Conan. Kron, que é a divindade suprema dos cimérios, o deus da montanha, o deus indiferente que vive na montanha Ben Mork. É uma montanha que tem ali na Ciméria e que ele normalmente se coloca ali como se fosse um deus totalmente indiferente aos seus filhos. A única coisa que Kron faz pelos guerreiros é quando nasce uma nova criança, ele sopra a força de vontade ou a força nos seus ouvidos e a criança se torna um guerreiro e decide ou não se vai então usar aquilo que Kron concedeu a todos os homens, cabendo a eles a escolha de usar os dons de Kron ou não. Então não adianta rezar para Kron, que ele a partir disso não tem mais nada o que oferecer para aqueles que acreditam nos seus poderes, na sua divindade. Os cimérios, que têm uma visão extremamente negativa da morte, eles inclusive acreditam que ao morrer todo ser vai para um lugar extremamente escuro com ventos gélidos e fumaça, e é por isso que os iborianos dizem que os cimérios são extremamente melancólicos. O deus Kron, que teria sido idolatrado desde épocas remotas de antes do cataclisma, quando colonos atlantes vieram para o continente central e lá começaram a idolatrar o Senhor da Montanha, talvez um líder entre eles, talvez uma divindade da terra, que eles passam a idolatrar. Quando acontece o cataclisma, os antigos atlantes então têm uma involução, tornam-se simiescos, voltam a evoluir, entram em conflitos constantes com os pictos que também foram para lá, e a idolatria a Kron, como aquele que concede a força no campo de batalha, permanece. Não é à toa que eles não acreditam em qualquer dádiva de Kron além daquela que Kron lhes oferece ao nascerem, porque é um povo que vive na guerra,
O oeste iboriano é conhecido como um lugar de conflitos endêmicos inconstantes entre cimérios e pictos desde épocas pós-cataclisma e pós o cataclisma posterior. Ou seja, não adianta chamar por Kron, tudo o que ele nos dá a gente já tem no campo de batalha. Não é à toa que o seu filho mais famoso, nascido no campo de batalha, é Conan, e ele sempre diz que não adianta rezar para Kron, porque ele já tem o que é necessário para enfrentar todos os seus inimigos, pois Kron deu para ele a força de vontade e ele, por sua própria força e por sua própria escolha, tornou-se o guerreiro conhecido como Conan. Eu termino por aqui, agradeço a todos, é um vídeo rápido, Pergaminhos de Esquelos, não esquece de seguir o nosso canal e ver lá o Apoia-se. Nós temos um Apoia-se, que é quando a gente então pede ajuda de vocês, com 5, 10, 15, 20, 30 reais, para que vocês possam nos ajudar e a gente então oferece para vocês um espaço no WhatsApp, na revista que a gente vai lançar, vantagem nos produtos que a gente lança, sorteios com prêmios, inclusive aqui ó, livrinhos de Howard, da Red Dragon e muitas outras coisas mais. Agradeço ao Robilan por esse vídeo e até o próximo Pergaminhos de Esquelos.